A paz de Cristo, meu querido. A mensagem que eu vou trazer agora neste momento para os nossos corações é uma mensagem principalmente direcionada a pessoas que estão passando por depressão. Amém? A nossa palavra está no Salmo, capítulo 41, a partir do versículo 4. Amém? Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar a gente a leitura da palavra do Senhor. Meus queridos, eu peço que vocês compartilhem a mensagem, me ajude a divulgar o canal, para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possíveis, para abençoar vidas. Essas mensagens são como sementes, tá entendendo? A ser lançada na terra, que é os corações das pessoas que ouvem. Amém? Essa mensagem vai falar com vocês. Se hoje você não estiver precisando da mensagem, mas você guarda ela no seu coração e ela vai chegar um momento que você vai poder abençoar outra vida através dessa palavra. Que o Espírito Santo vai te trazer a memória e você vai abençoar outra vida através dessa palavra. Amém? Compartilha o vídeo com as pessoas ao teu redor, as pessoas no teu Zap, no teu Face, 2, 3 pessoas que você compartilhar, você já está abençoando a vida dessas pessoas com a palavra do Senhor. Amém? Se você gostou, curte. Amém? E também ativa o sininho para ficar recebendo as notificações. Se inscreve no nosso canal. Amém? Meu querido, eu vou iniciar a leitura. Versículo 4, né? Capítulo 41, Salmo 41, versículo 4. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim. Sara minha alma, porque pequei contra ti. 5. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome. E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs no seu coração. Amontoa a maldade em saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam mal dizendo. Uma doença má se lhe pegou, e pois que está deitado não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o meu calcanhar. Amém? Eu vou ler até aqui, por enquanto. Meu querido, aqui no versículo 4, o salmista Davi, que escreveu o livro de Salmo, né? Ele dizia, né? Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Davi, meu querido, lendo esse texto, você vai entender que a doença da alma de Davi era depressão. Sabe por quê? Porque Davi tinha cometido um ato grave e ele se arrependeu e se constrangeu tanto diante do Senhor, de arrependimento, que ele mesmo não estava conseguindo se perdoar. E aquela mal atitude dele trouxe para a vida dele aquele peso de enfermidade, onde ele ficou trancado no quarto dele. É aqui. Só um momento, né? Ele diz, né, no versículo 10, mas tu, Senhor, tem piedade de mim, levanta-me para que eu lhes dê o pago aos inimigos dele, né? No versículo 8, ele disse que pessoas estavam pensando no pensamento, dizendo, uma doença má se lhe pegou, e pois que está deitado e não se levantará mais. Ele estava deitado, ele ficou preso no quarto dele porque ele estava com depressão. Ele estava triste, ele estava contrido, ele estava tremendamente magoado com ele mesmo, tremendamente arrependido.
porque ele ficou constrangido quando Deus enviou o profeta até ele e falou do pecado dele, que caiu a ficha dele, que ele mandou matar um homem inocente, que era o marido da mulher dele. Ele se apaixonou por uma mulher que era casada. E a palavra do Senhor é bem clara sobre isso. Então ele mandou o marido desta mulher casada, que era um general de guerra dele, mandou para a guerra e mandou que ele ficasse na linha de frente, e ele foi assassinado. Tá entendendo? Porque foi tipo assim, armado pelo Davi, porque o Davi queria que a Betside ficasse viúva para ir casar com ele, porque ele se apaixonou por ela. Então, meu querido, quando o Senhor enviou o profeta à casa de Davi, e Davi se constrangeu muito e ele adoeceu. Ele adoeceu, por isso ele disse no versículo 4, eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. O pecado dele, meu querido, era muito grande diante do Senhor. No momento que ele se arrependeu, o Senhor perdoou. Mas ele não conseguia se perdoar e ele passou dias enfermo dentro do quarto trancado sem querer ver a ninguém. Então no versículo 5 ele diz, os meus inimigos falam mal de mim dizendo, quando morrerá ele, perecerá o seu nome. E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs no seu coração, amontou a maldade em saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim imaginam mal dizendo. Uma doença má se lhe pegou, e pois que está deitado não se levantará mais. Essa doença má foi depressão. Ele ficou deprimido, meu querido. Mas mesmo com depressão, trancado no quarto, sem querer ver ninguém, sem querer sair de dentro daquele quarto, acamado, sem querer sair da cama, mesmo assim Davi continuou sendo um adorador. Este foi o segredo de Davi se libertar da depressão. Ele não perdeu a fé em Deus, meu querido, mesmo diante daquela situação grave aos olhos humanos que ele estava passando. Nos dias de hoje, quando a gente vê uma pessoa com depressão, a gente pode até entender, por causa que a gente ouve muitos médicos falar, tem pessoas que acabam tendo a depressão, mas tu imagina isso acontecer naquela época? Assim como Elias, o profeta Elias, teve depressão, o Davi também teve depressão por causa de uma certa situação, meu querido. Amém? Mas o segredo do Davi é porque ele mesmo, naquela situação, ele não deixou de ter fé no Senhor. Ele estava naquela situação porque o peso do pecado dele pesou muito quando caiu a ficha dele, o arrependimento, o constrangimento. Tá entendendo? Então, aquilo para ele foi enorme. Ele precisava se perdoar pela falta que ele cometeu e ele não estava conseguindo se perdoar. Com certeza, ele não estava conseguindo se perdoar. Porque às vezes nós fazemos alguma coisa, nós que amamos o Senhor, temos compromisso com o Senhor, ou que por algum trajeto do nosso caminho a gente fez alguma coisa que desagrada ao Senhor, a gente fica constrangido, se arrepende muito, a gente fica constrangido, a gente fica faltando com o perdão a nós mesmos. Mas nós temos que ter a consciência que no momento que a gente se arrepende do nosso pecado e pede perdão ao Senhor, o Senhor lança esse pecado para trás das costas dele, que é o mar do esquecimento. E ele não vai mais lembrar deste pecado, o Satanás não vai poder mais nos acusar por causa de um pecado que você se arrependeu. Mas às vezes é nós que não nos perdoamos, entende? Eu digo porque já aconteceu comigo.
Tá entendendo? Algo que eu tenha feito, agora eu não me recordo na minha mente diretamente o que, mas que me constrangeu muito, muito, tá entendendo? Quando questionamos ao Senhor, quando duvidamos que o Senhor está com a gente, duvidamos do seu amor, tá entendendo? Há coisas na nossa vida que nos traz um peso de constrangimento grande e a gente mesmo fica tentando impedir de nos perdoarmos. Enquanto o Senhor já nos perdoou, a gente fica ali martelando aquele pecado. Meu querido, se você se arrependeu, se você pediu perdão ao Senhor, creia, pela fé, meu querido, você está perdoado, se perdoe. E se perdoe, tá entendendo? Recomece novamente de onde você parou. Continue a sua caminhada com o Senhor. Amém? Então, aqui no versículo 8, o Davi contando aqui a história, imaginando, né? Ele disse que as pessoas estavam dizendo no pensamento, uma doença má se lhe pegou, e pois que está deitado e não se levantará mais. Tinha pessoas que achavam que ele não ia mais se levantar, né? Por causa daquela situação, daquela depressão. Só Deus, só naquela época sabe como é que chamava aquele tipo de doença. Talvez era muito grave aos olhos das pessoas, né? Hoje é grave também, né? Não é que deixou de não ser grave a depressão. Ao versículo 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Né? Que no caso, este amigo íntimo dele era um dos homens lá grande do palácio, né? Que era como se fosse o braço direito dele, né? Que se levantou contra ele e depois ficou perseguindo ele. Aí no versículo 10, mas tu, Senhor, tem piedade de mim, levanta-me para que eu lhes dê o pago, por isto conheço eu que tu me favoreces. Davi ele continuou crendo no Senhor, meu querido. Ele tinha fé no Senhor, ele tinha fé, ele cria. Então ele disse que o meu inimigo não triunfe de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, me puseste diante da tua face para sempre. Davi também sabia, meu querido, que mesmo estando no leito, mesmo estando, tá entendendo, com aquela doença, né? Com aquela tristeza, aquele abatimento, tá entendendo? Ele sabia que o Senhor tinha colocado ele diante da face do Senhor para sempre. Ele sabia que ele era um adorador. Ele sabia que ele era um homem que amava muito o Senhor, amava muito a palavra de Deus, que ele honrava o Senhor, por isso ele era amado por Deus, meu querido. Porque Davi, ele era um verdadeiro adorador, ele era um homem falho, e ele cometeu falhas, cometeu pecados, e a Bíblia mostra os pecados dele, falhas dele, para que a gente possa analisar e observar que mesmo que a gente tenha falhas, mesmo que a gente erre e peque no nosso caminhar, mas o importante é a nossa vida com o Senhor, a gente se arrepender e continuar a nossa caminhada. O que o Senhor não quer é que a gente pare, que a gente retroceda, perca a fé e a esperança, entende? Então Davi tinha um segredo com o Senhor, ele tinha fé em Deus. Ele cria na palavra de Deus, ele cria quando o Senhor dizia para ele que o amava, ele cria quando o Senhor dizia para ele que o protegia, que livrava ele dos inimigos dele. Ele cria, meu querido. Então ele disse, né, eu acredito que tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Amém? Então ele disse, bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século, amém, amém. Glória a Deus, meu querido. Amém? No versículo 42, no capítulo 42, Salmo 42, eu vou ler aqui, eu vou iniciar aqui no versículo 1.
Eu vou ler o versículo 8. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo. Meu querido, quando a gente sabe quem é Deus na nossa vida, por mais que a gente passe dificuldades, por mais que a gente passe luta, a situação muda. Davi sabia quem era Deus na vida dele. Ele estava, tá entendendo, enfermo, ele estava abatido. Ele estava com a alma dele ferida. Ferida porque ele não estava conseguindo se perdoar. Constrangida. Tá entendendo? Então, e por causa dessa tristeza de Davi, dessa depressão, dessa tristeza, dessa possível depressão, tá entendendo? O que sustentou Davi foi a fé dele em Deus. Meu querido, se você tiver uma vida de oração, uma vida que você procure viver em santidade, uma vida que agrade ao Senhor, eu acho difícil, impossível que você não se livre da depressão. A depressão é quanto mais você se afasta do Senhor, mais você vai ficar deprimido. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai ter saúde para o seu corpo, saúde para a sua mente, saúde para a sua alma, saúde para o seu espírito. Amém? Por isso a importância porque Deus é luz. Se tu se aproxima da luz, tu vai ter luz no teu corpo. Lembra quando Moisés subia para o monte para ver e falar com Deus? Quando ele descia, a luz de Deus ainda estava sobre a vida dele. As pessoas tinham que olhar para ele, não podiam olhar diretamente, porque a luz de Deus vinha sobre a vida de Moisés. Só através daquele tempo que Moisés esteve com o Senhor. Meu querido, quando nós temos uma vida com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida que busca agradar ao Senhor, a luz de Deus está assim na nossa vida. E há até quem veja isso. Tá entendendo? Uma vez eu preguei era culto para as mulheres, né? Na igreja que eu congregava. E no final a minha pastora, minha amiga pastora, disse para mim que quando eu estava no altar pregando lá nesse dia no culto, ela viu ao meu redor um arco de luz. Ela viu que ficou um arco de luz ao meu redor. Tá entendendo por quê? Porque a luz do Senhor nos acompanha, meu querido. Quando nós procuramos viver uma vida com o Senhor, a luz do Senhor nos acompanha. Tá entendendo? E eu sou uma pessoa que eu procuro estar com a minha vida na presença do Senhor. Eu procuro me dispor a agradar o Senhor. Procuro ter minha vida de oração. E olha que hoje eu oro menos do que anos atrás, eu acho. Que eu orava muito mais antes. Mas continuo orando sem cessar, né? Que nós devemos orar em todo o tempo. É em casa, é em todo canto. Não é só quando você está em casa de joelho que você pode estar no lugar, não. No seu lugar secreto, não. Mas em todo lugar. Onde está no supermercado, está orando, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de você poder comprar aquele alimento. Quando você abençoa a vida de uma pessoa, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de abençoar aquela vida daquela pessoa, porque é melhor dar do que receber. Às vezes, meu querido, a gente acha que é melhor receber do que dar. É bom também receber. Mas é tão gratificante a gente poder abençoar.
Tá entendendo? É como se a gente estivesse abençoando, é como se a gente estivesse recebendo 2 vezes quando a gente pode abençoar. Amém? Então, o segredo de Davi com o Senhor foi oração. Por isso que Davi não ficou prostrado na cama. Por isso que a alma de Davi não ficou presa. Tá entendendo? Porque a ficha dele chegou um momento que caiu, ele se arrependeu, ele pediu perdão ao Senhor. E ele mesmo disse com a boca dele, que reconhecia, né, no versículo 11, ele disse, por isto conheço eu que tu me favoreces. Ele sabia que o Senhor favorecia ele sabia que Deus se agradava dele, mesmo ele sendo imperfeito, falho, pequenino, mas que ele tinha um coração grande, um coração de um verdadeiro adorador, que adorava a Deus em espírito e em verdade. Por isso que o peso do constrangimento dele foi tão grande, a ponto dele ficar acamado. Tá entendendo? Por que ele ficou acamado? Porque aqui no versículo 8 ele fala, né, relata que os inimigos dele ficavam dizendo coisas contra ele. E aí dizia assim, uma doença má se lhe pegou e pôs que está deitado e não se levantará mais. Por que, meu querido, ele ficou deitado? A alma dele estava ferida, porque ele disse, eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Amém? Então, a alma dele estava ferida, por isso ele pediu para que o Senhor sarasse. Tá entendendo? E aqui no 8 confirma, né, que os inimigos diziam que ele está deitado e não se levantará mais. Mas só que esses inimigos dele não sabiam que ele tinha um segredo com o Senhor. E o segredo dele com o Senhor era um segredo chave. Ele era um verdadeiro adorador, ele era um homem de oração. Ele não era só um guerreiro, ágil com as mãos, não. Mas ele era um homem de adoração ao Senhor. Ele adorava ao Deus vivo de Israel, ao Rei da Glória. Ele entendia que o Senhor o favorecia. Tá entendendo? E ele entendia também que o Senhor que sustentava ele na sinceridade dele. Se você, meu querido, andar com sinceridade na presença do Senhor, o Senhor vai te sustentar no dia mau. Seja qual for a mentira que Satanás inventar contra ti, seja qual for a luta que você estiver atravessando, se você tiver com sinceridade diante do Senhor, meu querido, nada vai te afligir. Não se aflige, porque a vitória é sua. Se você estiver com o coração sincero na presença do Senhor, Deus fica do teu lado, meu querido. Amém? Por isso a importância de nós vivermos uma vida dentro da verdade. Por isso a importância de nós não mentirmos uns para os outros, sempre falar a verdade. Se errar, tá entendendo? Reconhecer, errei, me perdoe, eu fiz isso. Eu agi mal, eu tive esse mau comportamento. Nada como a gente chegar e dizer a verdade, meu querido, porque a mentira, ela vai só chamar um abismo dentro de outro abismo. E vai te afastar do caminho do Senhor, cada vez mais da presença do Senhor. E quando você decide admitir o seu erro, se for necessário, tá entendendo? Você cometeu um erro no seu trabalho, ou você traiu a sua esposa e ela chegou, tá entendendo? E fez a pergunta a você. Meu querido, peça perdão ao Senhor, ore a Deus, confesse o seu pecado. Se for necessário dizer para sua esposa, para o seu esposo, fale, peça perdão ao Senhor, porque o Senhor vai ficar do teu lado, ó. Quando você faz isso, quando você está dentro da sinceridade, da verdade, o Senhor fica do seu lado. Amém? E se afasta do erro. Amém? Se afasta do caminho errado. Então, Davi reconhecia isso, reconhecia também que Deus sustentava ele, tá entendendo? Que Deus tinha colocado ele diante da presença do Senhor para sempre. Ele sabia que ele era de Deus e ele ia morrer sendo de Deus. Que por mais que ele teve erros no caminho dele, falhas como homem, como ser humano, porque nós temos falhas como ser humano, o pecado ele não deve ser planejado na nossa vida, meu querido. Tá entendendo? Ele não é para acontecer, mas se ele acontecer, que não seja planejado.
tá entendendo? E que a gente possa pedir o arrependimento ao Senhor, se convencer que pecou, que errou, se arrepender para obter o perdão do Senhor, meu querido. Nós temos que todos os dias procurar ter a nossa vida na presença do Senhor. Amém? Então, Davi, ele reconheceu, tá entendendo? Ele reconhecia Deus na vida dele o tempo todo. E ele, por reconhecer que ele era um dependente do Senhor, por ele reconhecer que ele precisava do Senhor, isso fez com que o Senhor, tá entendendo, o fortalecesse no dia mau. Fez com que o Senhor levantasse ele daquele abatimento, daquela tristeza. Amém? E colocasse ele novamente de cabeça erguida. Amém? E assim o Senhor fez na vida dele. Tá entendendo? O Senhor colocou Davi, ergueu Davi. E Davi morreu de velhice, meu querido. Ele morreu em velhice ditosa, colhido como um feixe de trigo. Ele morreu velhinho, ele não morreu antes do tempo. Amém? Ele era amado pelo Senhor porque ele reconhecia o erro dele, porque ele nunca deixou de ser um adorador ao Senhor. Ele nunca deixou de entender a supremacia do Senhor, a soberania de Deus, tá entendendo? Ele entendia e ele dependia do Senhor em todo o tempo da vida dele, tá entendendo? Ele sabia que todas as vitórias que ele tinha é por causa de Deus na vida dele. Ele sabia que não era por causa dos soldados dele, da sabedoria humana dele, não. Ele sabia que era o poder de Deus na vida dele. Ele sabia que era o amor de Deus na vida dele. No Salmo 38, no versículo 15, diz assim: porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Amém? Davi sabia que ele esperava no Senhor e que o Senhor ia ouvir ele. Meu querido, ore, apresente a Deus a sua causa, apresente a Deus a sua situação, aquilo que você está necessitando e creia que o Senhor vai te responder. Creia, tá entendendo? Espere no Senhor e creia que o Senhor vai te ouvir, meu querido. Ainda que passe uns dias, passe uns meses, passe um ano, às vezes não chega na hora que a gente quer a nossa vitória, a nossa bênção em uma certa situação. Mas mesmo assim, saiba que se você estiver na presença do Senhor, o Senhor vai te ouvir e vai trazer resposta sim ao teu coração. Amém? Aqui no 38, né, ele disse: apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Quando é necessário pedirmos ao Senhor que Ele apresse para nos livrar das tribulações, das transgressões, do opróbrio, tá entendendo? A gente deve fazer sim, porque o Senhor vai vir nos socorrer. Às vezes nós precisamos amadurecer. Às vezes o Senhor precisa trabalhar em nós antes de trazer a resposta dele para a nossa vida. Amém? Ainda no versículo aqui no capítulo 39, versículo 12, ele diz assim: ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não sejas mais. Né? Ele teve, aqui foi tudo escrito no momento dele de tristeza, no momento dele que a alma dele estava doente. Por isso ele pediu ao Senhor que sarasse a alma dele. Meu querido, se você ler os livros de Salmo, foram escritos por Davi, o rei Davi, você vai ver o quanto Davi era adorador. Então, se você quer sair dessa depressão, tenha uma vida de oração, com vontade ou sem vontade, todo dia. Leia um salmo, leia um versículo, leia alguns versículos de um capítulo de um livro de Salmo. Todos os dias, quando você terminar a leitura,
Peça a Deus, o Espírito Santo, que te dê capacidade para entender. Se você não entender e quiser alguma ajuda, faça pergunta, pode perguntar para mim, que eu vou te responder. Aquilo que eu souber, eu vou te responder dentro da palavra do Senhor para te explicar. Então, você procura entender a mensagem que você está lendo dentro da palavra do Senhor. Se você está com depressão, eu te ensino que você leia os livros de Salmo, porque Davi passou por isso e você vai aprender com ele a como passar e como sair deste momento difícil. E você também, após a leitura da Bíblia, você vai orar, vai entregar a sua vida a Jesus Cristo, aceitar Jesus na sua vida como seu único Senhor e único Salvador. Amém? Se você puder ir a uma igreja cristã mais próxima da sua casa e dizer que quer aceitar Jesus na sua vida e fazer a oração, tá entendendo? Depois o segundo passo será batizar nas águas. O terceiro passo é você ser batizada no Espírito Santo de Deus, que é muito importante. Porque o Espírito Santo de Deus é um selo na nossa vida. É o Espírito Santo que nos dá força para a gente não pecar. É o Espírito Santo que nos dá força para a gente se afastar do caminho do mal, do pecado, daquilo que não agrada o Senhor. É o Espírito Santo que nos dá a força de viver uma vida santa na presença do Senhor. Por isso, a importância do Espírito Santo de Deus na nossa vida, meu querido. Porque ele vai nos ensinar a palavra de Deus, vai nos ensinar a entender a palavra do Senhor e ele vai nos fortalecer espiritualmente. Ele vai nos advertir dos maus. Quando chega uma pessoa mal perto de ti, o Espírito Santo vai te alertar. Tudo isso ele vai te alertar. Por isso a importância de nós termos uma vida o tempo todo em unidade com Deus, em unidade de oração com o Espírito Santo de Deus. Porque ele nos dá discernimento, ele nos dá a direção certa. Amém? Meu querido, é muito importante a presença do Espírito Santo na nossa vida, muito importante. Por isso, procura fazer isso, ter um devocional todos os dias no livro de Salmos. E depois você faz uma oração a Deus, louvando ao Senhor, agradecendo. Tá entendendo? Se você não tiver palavras para dizer, quiser só chorar, chore. Chore, meu querido, porque as suas lágrimas vai dizer algo para Deus, porque o Senhor sabe o que está na tua alma. Amém? Então, o importante é você procurar ter a sua vida na presença do Senhor. Amém? Meu querido, que essa mensagem possa lhe abençoar tremendamente. Amém? Que o Senhor continue falando contigo. Que o Senhor continue te ensinando. Amém? Que o Senhor continue te abençoando, ministrando ao teu coração aquilo que Ele deseja te ensinar. Amém? Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, que o Senhor supra as tuas necessidades, que o Senhor coloque fartura na tua mesa, enche os teus celeiros, que o Senhor assine a tua causa na justiça, que o Senhor realize o desejo do teu coração, que o Senhor dê a ti um coração de um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, que o Senhor quebrante o teu coração, para que você reconheça, se convença que você precisa do Senhor, que nós somos nada sem Deus, que nós precisamos do Senhor, que nós dependemos do Senhor, meu querido. Amém? Você fica na paz de Cristo, meu querido, e até a próxima, se Deus quiser. Amém?